Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste. Que Deus abençoe a cada um de vocês grande e poderosamente. Seja bem-vindo ao meu canal Café com Celeste 100% com Jesus no centro. Seja fiel no pouco e Deus confiará muito para você. Seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Irmãos, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lucas 16, 10. É a Bíblia que fala. É a palavra de Deus que fala, não é a Celeste falando. Através do Espírito Santo que essa palavra está sendo entregue para você nesse dia. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Deus abençoe a minha também, a minha família, toda a minha casa, meus filhos e netos, meus pais, meus irmãos, minha nora, minha cunhada e meu sobrinho. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, nos seus grupos. E Deus abençoe também cada amigo meu, cada tios, tias, primos e primas conectado nessa oração ou não conectado, de longe ou de perto. Que o sangue de Jesus nos cubra, que nós sejamos revestidos com a armadura de Efésios 6 e que a graça do Senhor alcance a nossa vida, alcance a toda a minha família, os meus irmãos, a casa deles e a família dos meus filhos também, a todos eles em nome de Jesus e a todos nós, minhas valorosas, o grupo de Juntas em Oração, o grupo das Purpurinas, todos aqueles que oram, que intercedem pela minha vida, pastores, líderes, evangelistas espalhados pelo mundo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Seja fiel no pouco e Deus confiará o muito. Essa é a palavra de hoje. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais uma manhã, por mais um dia na sua presença. Se você está comigo neste momento, saiba que este não é apenas mais um vídeo. Este é um encontro marcado com o Senhor. Antes de começarmos o nosso trabalho, antes de respondermos mensagens, antes de correria, de dia, vamos permitir que Deus fale ao nosso coração. Hoje quero conversar com você sobre um princípio do reino de Deus que muitas pessoas conhecem, mas poucas vivem. Um princípio que abriu portas para José, um princípio que abriu portas para Davi para o trono, um princípio que fez Ruth sair dos campos de Boaz para entrar na genealogia do Messias. E também, eu não estou falando de talento aqui, gente, nem estou falando da inteligência que você pode adquirir nas universidades, etc. Não estou falando de oportunidades, eu estou falando da fidelidade. Sabe o que significa fidelidade? Irmãos, nós vivemos uma geração que sonha com muito, mas despreza o pouco que tem. Eu cresci onde o pouco era valorizado, gente, numa família que o pouco era valorizado. Hoje, muitos rejeitam o pouco, em vez de ser fiel no pouco. Nós queremos colher, mas nós não queremos semear. Queremos governar, né? Ser chefes de tudo e de todos. Nem precisamos aprender, né? Porque hoje tudo é ganho de graça. Não, gente. Aprender e servir. Servir sobre tudo. Até Jesus falou, eu vim para servir, não para ser servido. Mas hoje todo mundo quer ser servido, gente. Ninguém quer servir. Irmãos, quantas pessoas procurando reconhecimento sem passar pelo processo. Eu sempre tenho o hábito de falar, calça os meus sapatos, ande com eles e depois pode reclamar dos meus passos. Entendeu? Só que eu não desejo o mal que eu passei, só que eu não desejo a dor que eu sinto, só que eu não desejo essas próteses que eu tenho para nenhuma pessoa, nesses pregos, nesses aparelhos, nem tudo pelo qual eu tive que passar. Quantos passos eu tive que dar, de que forma, de que jeito? Não. Será impossível, gente. Porque só quem é escolhido para viver, e só quem tem para viver as promessas do Senhor, terminando a frase, e só quem tem raiz nele, suporta tudo que eu já passei. E o que talvez você que está me ouvindo já passou também. No mundo tereis aflição, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem falou essa palavra? É o teu amigo? É o teu vizinho? Não, é o rei dessa terra. Aquele que deu
sua vida na cruz para nos salvar. Irmãos, no reino de Deus, o pouco nunca é insignificante. O pouco é o lugar onde Deus revela quem realmente somos. E vamos abrir a palavra de Deus agora em Lucas 16:10. A palavra fala: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Irmãos, este texto faz parte de um ensino de Jesus sobre a mordomia. Lembrando para você que eu tenho uma série de vídeos sobre mordomia financeira no meu canal. Então você que precisa de direção na sua vida financeira segundo a luz da palavra, entra lá e assiste esses vídeos. Muitas pessoas leem apenas esse versículo e pensam que Jesus estava falando apenas sobre dinheiro. Entenderam? Mas não. O texto, o contexto, ele começa no versículo anterior e ele continua no versículo depois. Irmãos, medita. Jesus está ensinando que Deus observa como administramos tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Tempo, palavras, família, trabalho, dons, recursos e também responsabilidades. Tudo, gente. Jesus está dizendo algo muito profundo aqui. A fidelidade não começa quando recebemos muito. Ela já existe quando nós temos pouco. E eu conheço pouco, gente. Eu conheci o fundo do poço em todas as áreas. Irmãos, é por isso que Deus não mede dinheiro. Primeiro, a quantidade, aliás. Quantidade de dinheiro, quantidade de alimento, roupas, pouco importa. Ele não mede a quantidade. Irmãos, Ele mede o nosso coração. O coração, entenderam? Foi exatamente isso que aconteceu com José. José não começou governando o Egito. Ele começou como escravo. Humanamente falando, ninguém o via. Ele vivia como se estivesse escondido, mas Deus o observava. A Bíblia diz em Gênesis 39 que Potifar percebeu que tudo prosperava nas mãos de José. Por quê, gente? Por que será? Porque José era fiel, né, gente? Se José era infiel, você acha que ia prosperar? José era fiel. Ele cuidava da casa do seu senhor como se estivesse servindo ao próprio Deus. E depois veio a prisão para ele. E novamente José foi fiel na prisão, gente, dentro da prisão. Ele poderia reclamar, ele poderia murmurar, ele poderia ter desistido. E ele poderia, sobretudo, se revoltar contra Deus. Mas ele permaneceu íntegro. Irmãos, e somente depois de anos de fidelidade escondida, Deus o colocou diante de Faraó. Percebe o que eu estou falando? Pegou a chave? O palácio começou na prisão, gente. O governo começou na escravidão de José. Pessoal, e a exaltação? Se falamos da exaltação começou quando ele começou a ser fiel, na sua fidelidade. O mesmo aconteceu com o rei Davi. Quando Samuel chegou para ungir o novo rei, Davi nem sequer foi chamado. Ele estava no campo pastoreando ovelhas. Irmãos, para muitos aquilo era um trabalho pequeno, sabe? Para Deus era uma escola de caráter, sabia? Muitos desprezam um trabalho, mas muitas vezes Deus oferece uma porta pequena para formar o nosso caráter, para poder estar pronto para receber uma grande porta. Pegou a chave? Enquanto ninguém via Davi, irmãos, protegendo as ovelhas do leão e do urso, Deus estava preparando um homem capaz de enfrentar o grande Golias. É interessante, né? Que Davi não aprendeu coragem no campo de batalha. Ele aprendeu coragem no anonimato. Você está pegando? Foi sendo fiel quando ninguém aplaudia que Deus o preparou para o dia em que toda a nação o veria. Eu estou aprendendo. Eu estou sendo podada. Eu estou sendo disciplinada por Deus no meu quarto de guerra. Ruth também nos ensina esse princípio. Ela era uma viúva estrangeira. Poderia ter reclamado da vida, mas preferiu levantar cedo para recolher
as espigas que sobravam no campo de Boaz. Era um trabalho humilde, cansativo e sem reconhecimento. Mas Deus estava escrevendo uma história que Ruth ainda não conseguia enxergar. Irmãos, aquela mulher que recolhia espigas em silêncio tornou-se bisavó do rei Davi e entrou na genealogia de Jesus Cristo. Entenda uma verdade maravilhosa nessa parte, pessoal. Deus nunca desperdiça uma fidelidade. Aquilo que os homens, sabe, as pessoas chamam de pequeno, Deus chama de preparação. Aquilo que as pessoas chamam de atraso, Deus chama de formação. E aquilo que parece apenas uma rotina pode ser exatamente o lugar onde Deus está moldando o nosso caráter para aquilo que ainda virá. Pessoal, existe outro exemplo que confirma o que Jesus está ensinando em Lucas 16. Lembra-se da parábola dos talentos em Mateus 25, do versículo 14 até o 30. Irmãos, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e um outro, ele recebeu 1. Entende que Deus, ele não entregou a mesma quantidade para todos eles. A distribuição foi diferente, mas a responsabilidade era a mesma, sabe? O servo que recebeu 5 não foi elogiado porque tinha 5. O que recebeu 2 não foi elogiado porque tinha 2. E ambos ouviram exatamente as mesmas palavras. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, de 21 a 23. Irmãos, Jesus não disse foste inteligente, foste famoso, foste bem-sucedido. Ele disse foste fiel. Escreve no comentário, fiel no pouco. A recompensa da fidelidade nunca foi apenas receber mais. A maior recompensa sempre foi a confiança do Senhor. É como se Deus dissesse: posso colocar mais nas suas mãos, porque sei quem você é quando ninguém está olhando. Infelizmente, muitas pessoas querem o sobre muito, mas rejeitam o foste fiel no pouco. Você está entendendo? Querer cantar diante de milhares, mas não conseguem ser fiéis no banco da igreja. Pegou a chave? Querem, sabe, ensinar a palavra, mas não têm disciplina para ler a Bíblia de manhã, diariamente. E à noite, quando está com sono, que nem sequer vê uma letra. Porque durante o dia não tive tempo. Deus em primeiro lugar. Irmãos, muitas pessoas procuram prosperidade, mas desperdiçam aquilo que Deus já lhes confiou e nem sequer agradece pelo pouco. Querer um casamento, querer casar, querer um casamento restaurado, mas continuam cultivando pequenos gestos de amor, respeito e perdão todos os dias. Gente, é assim que você vai ter isso. Cultivem os pequenos gestos todos os dias. Muitos querem filhos tementes a Deus. Eu passei por isso. Passei por essa luta. Mas deixam de orar com eles, de ensinar-lhes a palavra e de dar exemplo dentro de casa. Ficam falando, mas não são exemplos. Irmãos, eu tive que entender isso na disciplina. A fidelidade sempre começa nas pequenas decisões. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses 3:23: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo. Não apenas aquilo que aparece. Não as aparências. Eu sou feliz na internet. E lá em casa, é uma Jezabel. Irmãos, entenda que quando você prepara uma refeição para uma família, para sua família, quando limpa a sua casa, quando chega pontualmente ao trabalho, quando cumpre uma promessa, quando visita um doente no hospital, quando ajuda alguém sem esperar reconhecimento de volta, como se você está fazendo para Deus, quando você abre a Bíblia, mesmo sem vontade, mesmo cansada, mesmo com dor,
quando você dobra os joelhos para orar, enquanto ninguém sabe, mesmo com próteses que queima dentro do teu joelho. Irmãos, tudo isso é fidelidade a Deus. E Deus, Ele vê. Pessoas não precisam ver tudo, mas Deus vê tudo, gente, sem exceção. O rei Saul, Deus lhe deu uma ordem clara em 1 Samuel 15. Mas Saul resolveu obedecer apenas parcialmente aquilo que ele achava que tinha interesse. Guardou para si aquilo que Deus havia mandado destruir e ainda tentou justificar a sua desobediência com argumentos religiosos. Então Samuel declarou uma frase mais forte da Bíblia, sabe? Eis que obedecer é muito melhor do que o sacrificar. Medita nessa palavra, 1 Samuel 15, 22. Saul perdeu o reino porque deixou de ser fiel. Davi recebeu o reino porque permaneceu fiel, e mesmo quando ainda era apenas um pastor de ovelha. Você está entendendo agora essa palavra? Percebe como a Bíblia inteira confirma o ensino de Jesus? Pegou essa chave? José, Davi, Ruth. Irmãos, os servos da parábola dos talentos. Todos eles viveram o mesmo princípio, enquanto Saul nos mostra que uma grande posição nunca substitui um coração obediente. Então eu quero lhe dizer uma pergunta nesta manhã. Irmãos, como você tem tratado aquilo que Deus já colocou nas suas mãos? Você tem sido fiel ao pouco que recebe? A palavra lhe conhece? A família que Deus lhe confiou? Ao ministério que Ele te entregou? Ao trabalho que hoje sustenta a sua casa? Irmãos, talvez vocês estejam dizendo, mas é tão pouco. Não despreze o pouco, pessoal. Irmãos, foi no pouco que Deus preparou José. Foi no pouco que Deus formou Davi. Foi no pouco que Deus honrou Ruth. Foi no pouco que os discípulos aprenderam a seguir Jesus antes de serem enviados para transformar o mundo. E foi no pouco que Deus me levantou do chão para poder sustentar a minha casa, meus filhos e a minha saúde. Foi através do meu pouco, através da fidelidade, no pouco que eu tinha. O reino de Deus continua funcionando da mesma maneira, gente. Quem é fiel no pouco está dizendo ao Senhor com a própria vida: pode confiar em mim, não porque sou perfeita, mas porque eu quero te honrar em tudo, meu Deus. Um Deus grandão, e tudo faz por você. Deus continua procurando mulheres e homens assim. Colheita celeste, a fidelidade nunca é desperdiçada por Deus. Talvez os homens não vejam o seu esforço. Talvez ninguém lhe agradeça pelas pequenas coisas que você faz todos os dias, mas Deus, Ele vê. O Senhor vê a oração feita em secreto que você faz derramando lágrimas. A lágrima derramada em silêncio, a honestidade quando ninguém está olhando, a integridade quando seria mais fácil ceder e o serviço que ninguém aplaude. E é justamente nesse lugar escondido que Deus prepara os homens e mulheres que Ele usará para a sua glória. Nunca despreze os pequenos começos, porque Deus, Ele costuma escrever as maiores histórias a partir deles. E quem te fala e quem já viveu isso. Hoje eu gostaria de deixar um desafio para você. Durante este dia, faça uma pequena lista. Escreva 3 áreas da sua vida onde Deus já confiou algo para você. Pode ser a sua família, casamento, filhos, trabalho, ministério, saúde, estudos. E depois, faça essas perguntas diante de Deus. Essa pergunta, aliás. Senhor, tenho sido fiel naquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos? E não responda rapidamente. Permita que o Espírito Santo examine seu coração. Talvez Deus não esteja esperando que você faça algo maior. Talvez Ele esteja apenas esperando que você faça melhor aquilo que já faz. Irmãos, e antes de terminar este vídeo, escreva nos comentários: Senhor, quero ser fiel no pouco, para te honrar em tudo.
Essa será a sua oração durante todo este dia. Pai querido, muito obrigado por mais esse tempo na tua presença. Senhor, me aproximo do teu trono de graça. Pai querido, coberta com o teu sangue e vestida com a armadura de Efésios 6, e toda a minha família, parentela, meus pertences, objeto, eletrodoméstico, tudo que pertence à minha família, está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, acabamos de ler a tua palavra que nos confronta. O Senhor não falou sobre fama, não falou sobre riqueza, nem sobre posições. O Senhor falou sobre fidelidade e nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes temos perdido muito enquanto negligenciamos um pouco. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que reclamamos daquilo que temos, esquecendo-nos de que tudo veio das tuas mãos. Pai querido, nos perdoa quando desejamos novas oportunidades sem cuidar bem das oportunidades que já recebemos. Perdoa-nos quando queremos colher frutos que nunca plantamos. Hoje aprendemos com José, mesmo traído pelas mãos, pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Ele permaneceu fiel. José não permitiu que a injustiça destruísse o seu caráter. Ele continuou servindo com excelência, porque sabia que acima de Potifar e acima do carcereiro era o Senhor que ele servia. Pai, dai-nos um coração como o de José, que as decepções da vida não nos transformem em pessoas amargas, que as injustiças não roubem a nossa integridade, nos ensina a permanecer fiéis mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Aprendemos também com Davi, Pai, enquanto todos olhavam para o palácio, Davi cuidava das ovelhas. Enquanto ninguém conhecia o Senhor, o observava de longe, de perto. Na solidão dos campos, ele aprendeu a confiar em Ti, a proteger o rebanho e a adorar o Teu nome. Foi ali que o Senhor formou o rei antes de lhe entregar, Pai, antes de lhe entregar aquela coroa. Pai querido, nos livra da ansiedade por reconhecimento. Nos ensina a servir com alegria, Pai. Mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando não temos palco, que nunca percamos a paixão pelo secreto. Nosso quarto de guerra, porque sabemos que é no secreto que o Senhor molda os teus servos. Obrigado pelo exemplo de Ruth. Ela não desprezou o trabalho humilde de recolher espigas. Fez o que estava diante dela com dignidade e, sobretudo, com fidelidade. Ela não imaginava que por trás daquela aparente simplicidade o Senhor estava escrevendo uma história que alcançaria gerações. Ajuda-nos a compreender que nenhum ato de fidelidade passa despercebido aos teus olhos. O Senhor transforma campos de espigas em lugares de esperança, prisões em caminhos para o propósito e pastos em escolas para futuros líderes, Pai. Nós colocamos diante de Ti a nossa família. Nos ajuda a sermos fiéis como esposos, esposas, pais, mães, avós, filhos e irmãos. Que o nosso amor seja demonstrado nas pequenas atitudes de cada dia, no perdão oferecido, na palavra de encorajamento, na paciência, na escuta e no cuidado. Colocamos diante de Ti o nosso trabalho. Que trabalhemos, Pai, com honestidade, responsabilidade e excelência, não apenas quando somos vistos, mas porque sabemos que servimos ao Senhor. Guarda-nos da desonestidade, da preguiça, da murmuração e da busca por atalhos. Consagramos também o nosso ministério. Livra-nos de servir para sermos reconhecidos e que o nosso maior desejo seja glorificar o Teu nome. Nos dá um coração ensinável, humilde e obediente. Pai querido, nos ensina a sermos fiéis na oração, fiéis na leitura da Tua palavra, fiéis na comunhão da igreja, fiéis nos dízimos e oferta, fiéis nos compromissos assumidos e fiéis nas promessas que fazemos diante de Ti. E quando o desânimo vier, lembra-nos que o Senhor nunca esquece a fidelidade dos seus filhos. Ainda que os homens não reconheçam, o céu vê. Ainda que ninguém aplauda, o Senhor registra. Ainda que o resultado demore, a Tua recompensa chegará no tempo certo. Que hoje saiamos desta oração decididos a honrar-Te
nas pequenas coisas, porque sabemos que quem aprende a ser fiel no pouco está sendo preparado para glorificar o Deus no mundo. Receba a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos dons e tudo que somos. Que o Teu Espírito Santo nos acompanhe em cada passo deste dia, para que ao anoitecer possamos dizer: Senhor, procurei ser fiel em tudo aquilo que colocaste nas minhas mãos. Nós te louvamos, te adoramos, entregamos esse novo dia, entrego a minha família, a vida da minha família, de todos os meus filhos, de todos os meus irmãos, todos aqueles que eu amo, minhas netinhas, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, meus pais, todos, Pai, sem exceção. Cuida do coração deles, cuida da vida deles e cuida, Pai, de tudo aquilo que eles mesmos não podem cuidar. Vá com eles onde eu não posso ir e faça aquilo que eu não posso fazer. Eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Não esquece de compartilhar, deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Que Deus continue de te abençoar grande e poderosamente. Um bom dia para você. Shalom.